Amém, que saudade que eu tava de vocês. A gente rapidinho saiu das 3 semanas seguidas lá foi Vida Vitoriosa, foi retiro de líderes, né? Foi conferência, e a gente rapidinho veio num sábado, matamos um pouco da saudade, mas logo em seguida a gente tirou uns dias de férias, né? Que já estava programado, né? Antes da gente já assumindo a liderança, a gente já tinha programado esses dias, mas eu estava com muita saudade de falar com vocês, né? E principalmente ouvindo onde a gente estava. Eu estava ouvindo ali a palavra ministrada pelo Júnior, né? Ouvi também a palavra ministrada pela Samanta, pelo Davi, pela Samanta não, pela Renata, pelo Davi. Então foram momentos muito bons, esse momento de devoção radical. Então a gente está sendo alimentado semana a semana. Estamos falando sobre coisas práticas, né, que a gente pratica ali, põe em prática para poder ter uma devoção radical. Tivemos aqui alguns exemplos de fé, né, sobre grandes evangelistas, pessoas que foram um exemplo, no qual sacrificaram a vida, referências bíblicas. E no último, inclusive, o Júnior ele falou sobre Pedro. E Pedro, como o Júnior falou, foi uma grande referência para nós. Foi ali a pedra, né, no qual Deus construiu o início da igreja, né? Então ele, e até como o Júnior falou, foi um exemplo porque ele vivia e dava alguns moles, como a gente também dá, né? Como a gente está aqui na fé, está praticando ali o evangelho, mas de vez em quando a gente erra, né? De vez em quando a gente falha, né? Então Pedro ali é um dos caras que mais deixa isso transparecer. E Pedro, na primeira pregação, né, no primeiro ali momento que ele teve de oportunidade para levar a palavra do Senhor, mais de 3.000 almas foram convertidas, né? Então uma grande referência, no qual quando levava a palavra, pessoas aceitavam a Cristo. Pedro também, ele pôde ali andar sobre as águas, né, como o Júnior citou aqui. Pedro, ele teve diretamente o chamado dele revelado por Cristo. A gente pode ver em Atos 10, onde ele teve o direcionamento para pregar para os gentios. Porém, Pedro, como a gente falou aqui, ele tinha alguns vacilos e ele hesitava em algumas vezes, né? Então Deus direcionava e ele, isso é para mim? Será que não é? Não é? E ele hesitava algumas vezes. E uma dessas vezes, ele não só hesitou, uma dessas vezes ele foi além. E isso eu quero trazer para o texto de hoje, porque é uma passagem que ela sempre me salta aos olhos, porque muitas das vezes nós estamos praticando a nossa fé, nós estamos ali fazendo o nosso jejum, praticando ali a leitura bíblica, nós estamos ali procurando uma intimidade com Deus, né? Mas no fundo, algumas vezes nós deixamos ser influenciados. E em Gálatas 2, Paulo, ele vai ter um encontro com Pedro. E nesse encontro, ele vê Pedro sendo influenciado pela mesa que ele senta. E ele deixa claro em Gálatas 2:11, que ele fala assim: quando porém Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Pedro, ele não só vacilou, ele foi totalmente influenciado pelaquela mesa que ele estava sentando. Quando Paulo pôde observar que Pedro estava ali falando com os gentios, falando com o pessoal de uma forma, e aí quando chegou uns judeus mais letrados, Pedro mudou a sua forma de falar, mudou com quem estava falando, e ele foi totalmente influenciado pelaquela mesa que ele sentou. Mas a gente não vai se aprofundar hoje sobre o poder da mesa que nós sentamos, porque esse é o próximo assunto da série, na próxima série que a gente vai iniciar na próxima semana. Que essa série, que é o poder da mesa, ela está sendo uma série global, onde todas as juventudes, todos os B1s estão falando sobre isso. E a gente vai falar sobre isso no próximo sábado. Hoje,
para encerrar a nossa série sobre devoção radical, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa unidade com Cristo e 3 coisas que nos afastam de viver uma devoção radical. E o texto que vamos falar relata exatamente o fim desse encontro entre Paulo e Pedro, em Gálatas 2, onde a forma de se expressar de Pedro e de falar e de se portar muda. E Paulo, de forma clara, nesse texto, vai falar para Pedro sobre quem devemos viver a nossa vida e como fazer isso. E o texto que a gente vai ler hoje está em Gálatas 2, versículo 20. Espero que todos tenham trago a sua Bíblia. No domingo eu fiquei sabendo aí que teve uma revelação aí do pastor Eduardo que o pessoal tomou e ficou refletindo na semana, né? Você está com a sua Bíblia? Porque a gente não vem no shopping, a gente vem para a igreja, né? E a gente carregar a nossa Bíblia é muito importante. Não só simbolicamente, porque nós estamos aqui com um livro que está escrito Bíblia, mas porque pessoas deram a vida por esse Evangelho. Cristo deu a vida para nos revelar esse Evangelho. E quando nós carregamos esse Evangelho por onde nós estamos passando, nós abrimos portas e possibilidades para ministrar aquilo que está aqui. Não só com palavras, que está aqui escrito, mas também através da nossa vida. Então, quando você carrega a sua Bíblia, você vai abrir portas para alcançar pessoas aonde você passar. E o texto de hoje, Gálatas 2:20, vai estar nos falando isso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui nós podemos ver que Paulo foi cirúrgico. Quando falamos de suficiência em Cristo, nós estamos falando de parar de confiar em nós, no nosso poder, e confiar na nossa fé. Confiar naquele que se entregou por nós. E quando nós estamos vivendo pela nossa força, vivendo por aquilo que nós achamos que nós alcançamos, tem 3 coisas que nos afastam de viver pela nossa fé, pelo aquele que se entregou por nós. E a primeira dessas coisas é quando nós vivemos na mentira, quando nós vivemos no engano. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto, sobre Jacó, do que Jacó. Jacó, desde o seu nascimento, ele foi nomeado como um enganador. Em Gênesis 25, 26, se vocês quiserem abrir aí, para a gente ler juntos. Vai dizer assim: depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Até aí tá bom. Jacó, desde o seu nascimento, ele foi nomeado como alguém que sempre fazia de tudo para ganhar a frente, ganhar algo através de uma expertise dele, através de uma enganação dele, através de uma mentira. Jacó, ele queria a sua primogenitura. E o que ele fez? Ele esperou o irmão chegar com fome de uma caça e fez o melhor ensopado. Rapaz, eu não sei o que ele fazia não, que hoje se ele faz um ensopado ele me afasta em vez de me aproximar. Mas na época ele fez um baita ensopado e o irmão ali cheio de fome, ele esperou esse momento. Não foi algo, aconteceu. Ele esperou, ele calculou, ele intencionalmente enganou o seu irmão pela sua primogenitura.
Assim também foi pela bênção do pai dele. Quando ele quis a bênção, porque a primogenitura ele já tinha ganho, agora ele tinha que conseguir a bênção. Porque não adianta ele chegar para o pai dele e falar assim: pai, eu por causa de um ensopado, eu ganhei a primogenitura, agora eu sou o primeiro. O pai dele ia falar: sai daqui, cara, toma jeito. E não ia dar as bênçãos para ele. Então o que ele fez? Intencionalmente, novamente, ele, junto com a sua mãe, colocou pelos no corpo, e quando o irmão saiu para caçar, ele pegou o cheiro ali, as roupas do irmão, e aproveitou que o pai estava com uma dificuldade no enxergar, e intencionalmente enganou seu pai. Jacó, ele não cansava de viver mentiras, não cansava de viver enganando. Assim somos nós. Eu antigamente, a minha vida era direcionada também por enganações, por mentiras. E quando a gente vive uma vida de enganação e mentiras, nós nos limitamos a nossa vida, as nossas escolhas, a essas mentiras, a essas enganações. Às vezes você deixa de ir a lugares porque, caramba, eu falei para aquela pessoa que eu não ia e agora eu estou indo. Cara, o que aquela pessoa vai pensar? Caraca, eu troquei alguma coisa e saí na vantagem de uma pessoa ali. Eu vou para lá, a pessoa vai me condenar, então eu não vou não. Suas escolhas, quando você vive na mentira e no engano, elas são baseadas nessa mentira. Jacó, ele sempre tentou dar essa ajudinha para receber a bênção. E hoje eu queria colocar algumas coisas para vocês refletirem. Quem nunca distorceu a verdade para se favorecer? Quem nunca deu aquele up no seu currículo para falar que, não, eu sei o Excel Master, não é nem o avançado, é o Master. Se botar aí, eu manobro. Inglês, tranquilo, adicionei, e desenrola, vambora. E quem nunca disse algo para conseguir alguma coisa? Quem nunca pegou ali e falou: caramba, para eu conseguir isso aqui, só vou dar uma upada aqui, só vou falar: eu gosto disso. E aí a pessoa vai lá e me dá. Eu amo um rodízio. A pessoa vai lá e paga o meu. Estou esperando, gente. Vai aqui. Mas você, quando vive essas enganações, quando vive essas mentiras, você também, assim como Jacó, tem as suas consequências. Jacó, ele conseguiu o que ele queria, mas ele perdeu vários tempos. Quando ele mudou obrigatoriamente por causa daquela mentira que ele contou para conseguir as bênçãos, ele teve que se mudar de cidade, de local. E naquela época, mudar, a gente já mudou 6 vezes, não era tão fácil assim. Pagava um caminhão de mudança, o cara vinha, pegava e tchau. Meu irmão, era as coisas no lombo do jumento, e você ia andando quilômetros e quilômetros, e tu saía com peso e chegava lá a menos 20 quilos. Estou precisando disso hoje. Mas, antigamente, a mudança era dolorida. O processo que Jacó passou foi dolorido. E quando chegou lá, ele viu aquela belezura. Falou: vou casar com essa mulher. Minha mãe me mandou para o lugar certo. Chegou para o sogro dele e falou: deixa comigo, quero ela comigo, quero casar com ela, porque ela é linda, maravilhosa, e vou fazer o que for preciso. 7 anos de trabalho, vamos embora, vamos que vamos. E no final dos 7 anos de trabalho, ele foi enganado. Logo ele que enganou, ele foi enganado, porque teve toda a festa do casamento ali, e aí ele se deixou levar pela comemoração. No final da noite ele já não sabia quem mais ele era, se ele já era Jacó ou Esaú, estava aceitando quem fosse já no final da festa. E aí se deitou com a outra irmã e foi enganado pelo seu sogro. E no dia seguinte ele: como assim e tal? Já ficou ali desesperado.
essa foi uma das consequências. Não só parou por aí, o sogro dele trocou o salário dele diversas vezes, tentando enganá-lo, e todas as vezes Deus ainda dava sabedoria para ele passar por aquilo ali. Mas o que eu quero falar para você é que a mentira, ela sempre cobra um preço. A enganação, ela sempre cobra um preço. E talvez hoje você esteja pagando por uma delas. A segunda coisa que eu quero falar hoje, que te separa da unidade de devoção a Cristo, é a religiosidade. E ninguém melhor para falar sobre religiosidade do que exatamente quem escreveu o texto que a gente está se baseando hoje, Gálatas 2, que é Paulo, mas quando ele era Saulo. Em Atos 9, 1, a gente vai ver aí, se vocês quiserem acompanhar. O relato falando de quando ele ainda era Saulo. Atos 9, 1 vai dizer: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Saulo, ele era extremamente dedicado. Ele era estudado, disciplinado, zeloso, mas ele era completamente desconectado do coração de Deus. A religiosidade fez com que ele perseguisse justamente aquilo que Deus estava fazendo. E isso ainda acontece hoje. Muitos de nós, quando nos convertemos e começamos a viver o Evangelho, quando entramos aqui, começamos a servir a palavra de Deus, quando começamos a servir aqui como servos do Senhor, por muitas vezes nossos corações são levados para o lado da religiosidade. E aí, quando é levado para o lado da religiosidade, você está com um crachá, você está servindo, às vezes até aqui no altar, mas é um momento que você se coloca acima de alguém. Quando você se acha mais santo que alguém, quando você acha que é melhor que alguém que entrou hoje pela nossa porta, está nos visitando. Quando nos tornamos juízes em vez de instrumentos. Quando medimos espiritualidade por tempo de igreja e não por intimidade com o Senhor. A gente deixa de viver devoção e passa a viver aparência. E Paulo, ele descreve em 2 Timóteo 3,5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Não adianta a gente se encher de conteúdo aqui dentro. Não adianta a gente se encher de conteúdo e não viver a transformação. Porque em um momento que a gente está se enchendo, faz os cursos da escola bíblica, faz os cursos de homem e mulher, faz os cursos lá da sede, faz os cursos até de outras igrejas. Você está se enchendo, mas uma hora você estoura. Porque de tanto se encher, você começa a encher o seu ego. E aí começa a julgar as outras pessoas, começa a endurecer o seu coração, começa a se afastar do propósito que Deus tem para a sua vida. Saulo estava nesse momento. Ele estava tão grande, porque ele estudou nas melhores escolas, ele foi discipulado pelo melhor cara lá dos judeus. Naquele momento ele era grandão. Mas Deus, quando ele teve a carta branca para ir atrás, para perseguir os cristãos, teve um encontro com ele. E nesse encontro, Saulo precisou cair do cavalo, ficar cego e depender de alguém. Esse relato, se você quiser ler depois, está em Atos 9. Para entender, Paulo passou por essa situação que nada era sobre ele, e sim sobre Jesus. Quando a nossa religiosidade cresce acima de Cristo, ela se torna um mal. E essa é a terceira coisa que a gente quer falar aqui hoje. O mal
ninguém melhor para falar sobre o mal do que quem foi cheio dele, que é o endemoniado de Gadareno, que está em Marcos 5, 1-9. Marcos 5:9 vai nos dizer que esse homem que vivia entre os sepulcros, numa situação deplorável, isolado, fora de controle, preso a correntes, que nem isso às vezes segurava ele. Nós vamos ler agora nas passagens que diz assim, versículo 1: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrente, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. Eu queria frisar nesse texto, versículo 4, que diz, a parte segunda ali: ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Quantas vezes isso descreve a gente antes de Jesus? Nós estávamos presos a hábitos, dominados por pensamentos, afastados de pessoas que nos amavam, vivendo algo que a gente sabe que não é o que deveríamos ser. Diversas vezes antes de Cristo viver na minha vida, alguém chegava lá na minha casa quando eu era jovem, eu pegava, via que era da igreja, eu morava numa vila, as lajes eram próximas uma da outra, eu pegava, subia para a laje, pulava de uma laje para outra e fugia daquelas pessoas, né, que estavam ali chegando para evangelizar. Naquela época era mole, hoje um pouquinho mais difícil, né? Hoje. Diversas vezes também eu me escondia embaixo da cama. E quando eu ouvia a voz, sabia que era alguém da igreja que estava chegando, e chegava, cara, não dava para subir na laje, cara, para pular. Eu falei: opa, vou me esconder embaixo da cama. Me escondi embaixo da cama para fugir daquele evangelismo. E graças a Deus criaram as cama box. Hoje não dá mais também, né? Nem que. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse texto ele não para no versículo 9. Marcos 5 ele continua e chega até o versículo 15, onde vai se falar que quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Jesus não só nos liberta, Ele restaura a nossa identidade, Ele transforma a nossa história. E o que há em comum entre Jacó, Saulo e o Gadareno é que todos eles, nenhum deles terminou como começou. Jacó virou Israel, Saulo virou Paulo, e o Gadareno ele virou testemunha. Mas todos eles passaram por um processo onde tiveram confronto e renúncias. Quando nós escolhemos ter uma devoção radical a Deus, quando nós escolhemos dar a nossa vida, viver a vida que Ele nos deu, nós teremos confrontos e teremos que fazer renúncias. Jacó lutou com Deus e teve a sua coxa marcada. Logo ele, que ele queria ser o primeiro,
quando ele teve um encontro com Deus, ele voltou para sua terra, querendo ser somente o servo do irmão. Saulo, ele ficou cego, seu ego inflado foi totalmente destruído, e ele pôde entender que a dependência da vida dele era em Deus e não nele. E aonde ele pôde nos orientar e registrar nas suas cartas que ele era feliz no pouco e no muito. E o gadareno, ele teve que encarar uma cidade que o rejeitava. Essa cidade que teve medo expulsou Jesus, mas vidas foram alcançadas através da transformação dele. Porque quando Jesus voltou àquela região, se eu não me engano está em Marcos 7, quando ele volta para a região de Decápolis, final do capítulo 7, capítulo 8, ele volta para aquela mesma região, e naquela região não somente o gadareno estava correndo atrás dele, ele estava sendo esperado por uma multidão. Essa multidão que estava sedenta e com fome, não do pão e do vinho, que naquela época era o alimento oficial, mas eles estavam com fome do que aquele gadareno que foi transformado estava trazendo para a vida deles, porque eles viviam com aquele gadareno que vivia numa região ali que ninguém queria estar. Diversas vezes tentaram acorrentar ele, e ele não ficou preso, e eles tinham medo, e somente a presença de Jesus transformou a vida dele. E ele não ficou calado, ele levou a palavra de Deus, ele impactou uma multidão. E no fim, nessa mesma região onde expulsaram Cristo, teve a segunda multiplicação de pães e peixes, porque a multidão era tanta que foi impactada pela transformação do gadareno, que Cristo teve que fazer uma multiplicação, porque os próprios discípulos não tiveram fé, mesmo tendo a experiência da primeira. Eles estavam ali na segunda, e de novo eles falaram: só temos 7 pães. Mas eles esqueceram o que ele fez com 5, imagina com 7, meu irmão. Já era 2 a mais do que ele multiplicou. A transformação, ela nunca é confortável e sempre levará a uma renúncia. Porém, se torna necessária quando entendemos realmente o que Cristo é e que nada além de Jesus nos completa. E a pergunta hoje não é quem nós fomos ou quem nós estamos decidindo antes do culto. A pergunta é quem você está decidindo ser agora, porque estamos a semana sendo confrontados, enquanto estamos aqui sendo orientados, sendo abençoados por palavras. E o que a gente entendeu de do que é ter uma vida em devoção radical a Deus, do que é fazer um sacrifício, o que tem sido devoção radical para nós. Eu vi um vídeo essa semana, se não me engano foi a Samantha que compartilhou, não está aqui agora, mas ela compartilhou, onde uma menina, ela faz um voto, né, um sacrifício profético, no qual ela vai fazer a unha por 4 semanas, e na 4ª semana ela vai ter a resposta de Deus. Isso dói de ver. Sacrifício virou algo banal. A gente acha que as nossas coisas tão fúteis que a gente abre mão é um sacrifício absurdo. Gente, tem gente morrendo por esse evangelho. A janela 1040, se você não procurou saber, são países
no qual a palavra de Deus é difícil chegar e ainda não chegou. Países esses que fazem leis que condenam qualquer pessoa que leva o evangelho. A gente não tem noção da liberdade que nós temos e nós não valorizamos. A gente acha que sacrifício é a gente acordar cedo para orar, quando tem gente que não queria nem dormir para continuar orando. A gente acha que, poxa, estamos num ambiente que não tem ar-condicionado, está desconfortável, ai, está me incomodando, pô, como é que eu vou cultuar a Deus? Tem gente cultuando a Deus em porão, tem gente cultuando a Deus em caverna, tem gente cultuando a Deus em silêncio, porque se fala algo, morre. Tem pessoas que estão perdendo famílias, quando descobrem que a pessoa é cristã. Não mata a pessoa não, mata a família dela toda e todo mundo que ela ama. E a gente continua vivendo a nossa falsa realidade de sacrifício aqui. A gente acha que assumir um compromisso com alguém ou com a igreja é um grande sacrifício. Sacrificar um sábado, sacrificar um domingo, é muito. Tem gente que sacrifica a vida, meu irmão. Se você não entendeu o que é devoção radical nessas semanas que estamos falando sobre isso, me desculpa, ninguém que subir aqui vai conseguir te explicar. A gente teve diversos exemplos na Bíblia, a gente teve diversas ações práticas aqui, mas hoje eu queria deixar claro para você que há pessoas que desejam viver a vida que você está vivendo, desejam viver, às vezes, a liberdade que você está tendo, a Bíblia, a versão da Bíblia que você quer escolher. E eu vou além. Tem pessoas que nem queriam viver essa tua vida aí, porque elas estão muito felizes e completas, vivendo a vida que elas têm, em sacrifício a Deus e devoção a Deus. Porque ela vai olhar para nós e vai falar assim: meu amigo, essa liberdade toda e o cara não faz nada. Eu vi um Rios que me confrontou. Foi quando um cara estava ali: vou chegar no céu, vou encontrar Paulo, poxa, caramba, vou cumprimentar o cara, pô, o cara que escreveu várias cartas. E aí Paulo vai chegar e falar assim: cara, pô, você é o fulano que viveu em 2025, 2026, pô, tu tinha acesso à internet, tu podia alcançar milhares. Caraca, tu foi muito além do que eu, meu irmão. Tu deve ter escrito, pô, 1 milhão de cartas. Pô, não, fiz não. Eu recompartilhei uma palavra um dia. Eu fui no culto de domingo. Todo domingo de manhã eu estava lá batendo meu ponto. Pô, eu fui além. Eu ia no domingo e ia no sábado. Meus amigos, devoção radical é viver o que está em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A sua vida não é mais sua. A sua vida é para viver o que Cristo tem para você e não o que você quer. Por muitas vezes eu me peguei, quando eu era noivo, falando assim: Senhor, não volta agora não, deixa eu só casar. Quando eu casei: Senhor, não volta agora não, só quero ser pai. Onde o nosso pensamento deveria ser o contrário: Senhor, volta agora. Porque o mundo só tende a piorar, meu amigo. Não adianta a gente ficar na nossa cadeira sentado reclamando que o país não muda, a nossa vizinhança não muda, o nosso vizinho não muda, se nós continuarmos sentados, vivendo uma mentira, enganando aqueles que entram, chegam aqui, onde a gente recebe com um sorriso: seja bem-vindo. Pô, você faz parte da família.
Mas na hora de abraçar, na hora de sacrificar, na hora de viver uma devoção radical, no qual você vai ligar de madrugada e falar assim: meu irmão, eu oro por você agora, vamos jejuar junto. Aí você começa a ser religioso. Aí você começa a falar assim: não, estou há anos na igreja, já fiz tudo isso aí. O cara tem que correr atrás, chegou agora. Tudo isso é um mal que nos afasta de viver a devoção radical que Deus tem para a nossa vida. Viva o que está em Gálatas 2:20. Viva a vida que Deus tem para você. Deixe de ser egoísta. Deixe de viver somente aquelas coisas que você quer. Comece a renunciar e viver as coisas que Deus tem para ti. Você vai ver que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Coisas essas às vezes que você nem pede hoje, porque a tua visão nem consegue enxergar o que Deus tem para você. Gálatas 2:20, essa parte muda tudo. Quando você entende que você não vive mais e Cristo vive em você, isso muda tudo. A mentira, ela perde espaço na tua vida. A religiosidade, ela perde sentido. E o mal, ele perde o domínio total da sua vida. Entendam que ser livre é poder escolher a Cristo em todas as decisões da nossa vida. Um dia, as nossas escolhas foram baseadas em mentira, foram baseadas no mal que assolava a nossa vida, foram baseadas nos momentos que nós nos sentimos melhores que os outros. Mas quando nós entendemos o que é devoção radical, o que é ser livre, nós vivemos a pureza de escolher a Cristo em todas as decisões da nossa vida. Você vai entender o cuidado de Deus quando Ele te der uma proposta de trabalho, aquela que brilha os teus olhos, e você fala: meu Deus, é perfeita, tudo que eu pedi. E quando você orar, Deus fala assim: não vai, filho, não vai, porque isso vai te afastar de mim. É aquela letras miúdas que fala que, poxa, você vai ter que trabalhar num horário que não tem horário, não tem limite. E aí, você que estava ali achando que ia trabalhar, ia começar a ter tempo, ter benefícios, e aí quando você entra ali achando que é uma boa, eles começam a tirar o que você tem mais de valioso, que é a sua hora, que é o seu tempo. E o seu tempo começa a ser da empresa. O seu tempo começa a ser deles, e eles começam a ser uma prioridade na sua vida, em vez de Deus. Antes, quando você estava desempregado, você orava, você jejuava, você intercedia, você fazia isso e aquilo, você estava próximo de Deus, estava numa intimidade. E aí quando você entrou nessa vaga que você achou que eram os sonhos da sua vida, te afastou, te esfriou. Mas se você tivesse colocado em oração, se você conseguisse escutar Deus te direcionando, você tinha escolhido um outro caminho e um lugar melhor. Às vezes num relacionamento que você estava ali carente, e aí você estava falando: Senhor, quero alguém como essa pessoa aqui, você não tem nem mais um perfil. Eu queria moreno, alto, baixo, assim, assado e tal. Agora só quero essa pessoa, igual essa pessoa aqui, assim, aqui, ó. E aí você vai sem um direcionamento de Deus, e aí quebra a cara. Meus amigos, vocês são livres para fazer as escolhas mediante a direção de Deus. Entenda que nada que tem lá fora desse mundo te completa, somente Jesus. Nada além de Jesus nos completa.
Não é a posição na igreja, no qual você subiu no altar, você está servindo na recepção, você está próximo do pastor. Não é a sua posição na sua empresa, que você virou um diretor, você virou um conselheiro. Não é nada. Não é a posição espiritual que você está, que você é o ultra mega baster intercessor, semideus. Não é nada nessa vida que te completa além de Jesus. Quando entendemos isso, a nossa vida ela começa a fazer sentido. Hoje é o encerramento dessa série. E nós ouvimos, fomos confrontados, nós recebemos direções, e agora é um momento de decisão. Gostaria de chamar o louvor. Chama o pessoal do louvor aí, por favor. Eu queria que vocês abaixassem a cabeça, fechassem os olhos. E, como eu falei aqui, se nada do que foi falado durante essas semanas fez você refletir, fez você repensar sobre o que você tem dedicado, o que você tem entregue na igreja, na sua célula. Nesse momento vocês podem fechar os olhos, abaixar a cabeça. Se nesses sábados que nós estamos nos reunindo aqui falando sobre devoção radical, você não pensou que há algo que você pode melhorar, que há algo que você pode entregar, eu acredito que nada e nem ninguém que possa subir aqui possa falar algo diferente. Nós trouxemos aqui o que está aqui na palavra de Deus. Nós trouxemos exemplos práticos para vocês, trouxemos práticas que vocês podem aplicar na vida de vocês. Mas se vocês não tomarem essa decisão por vocês mesmos, ninguém pode fazer. E hoje, se Deus falou com você e você sabe disso, não ignore. Se hoje você entende que não vive uma vida em devoção a Deus e você quer viver a partir de hoje, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te entrego toda a minha vida. Reconheço que não sou mais eu quem vive, mas o Senhor vive em mim. Perdoa meus erros, transforma o meu coração e me ensina a viver em devoção verdadeira a Ti. Eu decidi hoje viver para o Senhor.